Em relação à pneumonia associada à ventilação mecânica, ela é uma situação grave, ela é definida como uma pneumonia ou uma infecção respiratória que se desenvolve após 48 horas de ventilação mecânica. Então, existe uma preocupação, né, quando o paciente ultrapassa as 48 horas de necessidade de intubação e ventilação mecânica, por risco de aumento da pneumonia, sendo que ela é uma das causas importantes de aumento de mortalidade na UTI. É a segunda infecção hospitalar mais comum em UTI pediátrica e neonatal, então ela atrapalha bastante a evolução do quadro clínico das crianças. Ela tem uma incidência que varia de 3 a 10% na UTI pediátrica e de 7 a 32,3% em UTI neonatal, principalmente se esse bebê for um bebê de extremo baixo peso ou baixo peso, o que tem a ver em relação com a resposta imunológica dessas crianças nessa fase tão prematura da vida deles. Os desfechos, né, normalmente é um aumento da morbidade, então existe uma série de coisas que podem estar atrapalhando e prorrogando, né, tanto a intubação dessa criança quanto a permanência do mesmo na UTI. E a gente sabe que um prematuro, muito tempo em ventilação mecânica, ele tem fortes chances, né, de evoluir com uma doença pulmonar crônica, o que é tentado evitar em todo momento durante a internação deles na UTI. Aumenta o tempo de internação, média 1 semana, isso é muita coisa, não em termos apenas de custos, né, mas também de piora na qualidade de vida, atraso no desenvolvimento motor, existe uma série de consequências relacionadas a isso. Aumenta o tempo de ventilação mecânica em 4 dias, isso também é complicado, aumenta a incidência de displasia no prematuro, aumenta a chance de piora no desenvolvimento psicomotor nas crianças maiores, perda de massa muscular e maior dificuldade na reabilitação deles no pós-extubação e piora nos desfechos. E aumento da mortalidade, que é o pior de todos, né, uma vez que aumenta a chance de morrer, uma vez que pode haver então sepse relacionada a isso, choque e óbito. Os critérios para crianças de até 1 ano em relação à pneumonia associada à ventilação mecânica é a piora da troca gasosa, é o primeiro critério. Então, normalmente a criança com mais de 48 horas em ventilação mecânica, quando ela começa a deteriorar a troca gasosa, uma das primeiras hipóteses é que haja um foco infeccioso. E aí, seguindo-se mais 3 dos critérios abaixo relacionados, por exemplo, instabilidade térmica, hipotermia ou febre, secreção piora do aspecto, né, evoluindo com aspecto purulento, com aumento da quantidade e do aumento da necessidade de aspirações para a remoção dessa secreção, apneia, taquipneia, desconforto respiratório, como batimento de asa de nariz, retrações, muita tosse, ausculta com crepitações, né, piora do quadro de ausculta e podendo haver também uma instabilidade aí, cardíaca com taquicardia ou bradicardia. Então, se ela tiver piora da troca gasosa no primeiro momento e mais 3 desses critérios, ela se enquadra então na possibilidade de estar com pneumonia associada à ventilação mecânica. Já crianças maiores, de 1 a 12 anos, 3 critérios abaixo, como febre acima de 38,4, hipotermia, leucopenia, então já existe aí uma alteração laboratorial, sanguínea, de hemograma, né, mudança na característica da secreção pulmonar, podendo evoluir para secreção purulenta, aumento dessa quantidade de secreção, bem como a necessidade de aspirações mais frequentes, ausculta, troca gasosa pior e aumenta a necessidade de aumento de parâmetros da ventilação mecânica. Ou seja, a troca gasosa começa a se deteriorar, havendo necessidade, então, de um ajuste dessa ventilação. Os fatores de risco para pneumonia em pediatria, eu coloquei até em outras cores diferentes aqui, não sei se vai dar para enxergar, mas aqui. O primeiro lugar, né, de todos são os bloqueadores neuromusculares. O risco de chance de uma criança que estiver usando bloqueio neuromuscular é em torno de 11,4, ou seja, aumenta em 11 vezes a chance dele ter o problema. O segundo lugar vem com o transporte fora da UTI. Né? A gente sabe que a aspiração do conteúdo da orofaringe
é uma das principais causas. Então, ou a criança que está bloqueada, ela perde muito a chance de proteger essa via aérea, mesmo que entubada. Em relação ao transporte, facilita muito a aspiração desse conteúdo, né? Em terceiro, a broncoscopia. E, em quarto, a broncoaspiração gástrica, né? São fatores muito importantes que aumentam, então, deve-se ter uma atenção maior nessas situações, porque existe um risco muito aumentado de evoluir para pneumonia. Os outros fatores são síndromes genéticas, em torno de 2,3, risco de chance, reintubação, 2,7, antibiótico terapia prévia, 2,4, dieta enteral, 2,3, ventilação mecânica por mais de 3 dias, 1,1, doença pulmonar obstrutiva, 1,8. Então, esses itens, né, esses fatores precisam ser levados em consideração quando se trata de uma criança em UTI pediátrica. Já na UTI NEO, o sistema imunológico imaturo é o fator de risco principal e o baixo peso, então isso nos dá praticamente a amostra toda de crianças entubadas na UTI neonatal. Então, a atenção para essas crianças deve ser redobrada, né, com elevação do decúbito e higiene da cavidade oral e nasofaringe frequente para se evitar o risco nesses bebês pequenos e prematuros. A prevenção, então, é a elevação da cabeceira da cama ou da incubadora em pelo menos 30 graus, que já é adotado há muito tempo essa conduta, mas nunca se esquecer disso. Sistema de aspiração fechado e aberto não existe ainda na literatura algo tão contundente em relação a um e a outro, mas a gente sabe que o sistema de aspiração fechado, o risco de contaminação é menor pelo risco de manipulação da sonda e contaminação no momento da aspiração. A lavagem de mãos é universal, ela precisa ser adotada de forma sistemática e rotineira, né, sempre por todos os profissionais da saúde. Monitorar resíduos gástricos a cada 4 horas, isso também já é uma prática, né, da enfermagem, então essa prática contribui bastante para a redução da incidência. A higiene oral e a aspiração de orofaringe, uma vez que é daí o foco na maioria das situações de pneumonia relacionada à ventilação mecânica.